Defesa do consumidor. Chegou a hora, meus amigos, chegou a hora da gente conversar com Jorge Tardan, que é consultor do PROCON e professor da Cândido Mendes. Vamos falar sobre defesa do consumidor. E hoje nós vamos falar sobre promoções e times de futebol. Não é isso, Tardan? Bom dia. Bom dia, Fajardo. Bom dia, ouvinte. É exatamente isso, Fajardo. Normalmente, a gente observa aí campanhas publicitárias que normalmente se utilizam de personalidades públicas, mas é também perfeitamente possível você utilizar um time de futebol. E aconteceu um problema aqui no Rio de Janeiro, envolvendo o meu time, o Flamengo, que nós tivemos um problema aí numa determinada partida do Flamengo, e ali, como houve um impedimento, na verdade, portas fechadas, a forma de aquisição de ingressos acabou sendo determinada compra de latas de leite, ou seja, um determinado fabricante lá de leite em pó, se associou ao time Flamengo para vender os ingressos, porque o outro time não era do Rio de Janeiro. Então, o time do Rio de Janeiro, no caso o Flamengo, se encarregou de colocar no mercado os ingressos via aquisição de latas de leite. Claro que o fabricante lá do leite em pó estava interessado em alavancar, aproveitar aquela oportunidade para colocar o seu produto no mercado e colocar o seu produto em evidência. Então, interessava fazer essa campanha que interessava aos dois, ao Flamengo e ao fabricante da marca lá de leite em pó. O problema é que, como a coisa foi muito mal estruturada, nós tivemos confusões enormes na fila, alguns consumidores ficando mais de 10 horas na fila, outros não conseguiram adquirir a lata de leite ou as latas de leite, exatamente porque houve um afluxo, uma demanda muito grande e as latas se esgotaram. Enfim, o que importa para a gente é o seguinte, aí, na verdade, essa mensagem a gente está dando hoje muito mais para o fornecedor, para os donos de marca, para o empresário, ao associar a sua marca, o seu produto, o seu serviço a uma outra entidade, ou a uma personalidade, você tem que tomar um cuidado muito grande, porque na responsabilidade do consumo, ou seja, nas relações de consumo, todos os envolvidos na cadeia de colocação do produto ou do serviço no mercado são solidários. Isso significa dizer o seguinte: qualquer um desta cadeia pode responder integralmente por todas as consequências. Então, começa lá, na manipulação, na origem, na fabricação, na prestação de serviço, isso vem descendo para a distribuição até chegar no último momento lá da cadeia. E qualquer um desta cadeia que cometer um equívoco que venha resultar em dano, ou dimensionar mal, ou projetar mal, ou distribuir mal, ou entregar mal, enfim, tanto faz, qualquer que seja o problema que qualquer um da cadeia venha causar, isso é de responsabilidade de todos. E com isso eu estou querendo dizer o seguinte, você empresário, você que possui uma determinada marca, você, antes de associar com outro, deve observar se o outro tem condições de corresponder, de prestar também eficientemente o serviço ou de colocar o seu produto eficientemente, sob pena de você mesmo responder por isso. Então, associar o seu produto a uma determinada entidade é responsabilidade sua. E nesse sentido, Fajardo, a gente tem que observar também o seguinte, as empresas deverão tomar muito cuidado quando escolhe uma personalidade pública, porque é muito comum a gente observar, principalmente na televisão, as marcas, as empresas se utilizando de personalidades públicas, de pessoas famosas, que visivelmente não usariam aquele produto. Nada contra uma cidade muito, vamos dizer, humilde, pobre, mas a gente vê, por exemplo, determinados empreendimentos imobiliários, conjuntos habitacionais, com nomes maravilhosos, sendo oferecidos por personagens famosíssimos, dizendo, olha que maravilha de empreendimento, sei lá o que, visivelmente aquele ator
ou aquela personagem nunca nem sequer passou naquele local e ele está vendendo empreendimento. Se aquilo for um engodo, claro que isso pode atingir também a responsabilidade daquela pessoa famosa. Nesse sentido, eu vou só relatar, porque isso efetivamente foi um caso concreto e aí é público, né? Nós tivemos um grande empreendimento no Brasil que se chamou Fazendas Reunidas Boi Gordo e naquele momento esta empresa, Fazendas Reunidas Boi Gordo, utilizava uma personalidade pública muito famosa, um ator muito famoso, que era, na verdade, o principal ator de uma determinada novela, cujo conteúdo também tinha muito a ver com fazenda, com esse meio rural, só que esse ator emprestou a sua imagem, a sua credibilidade para esse empreendimento Fazendas Reunidas Boi Gordo. Estou falando o nome porque é uma empresa que faliu, um processo público, e esse empreendimento lesou, né, aquilo era um engodo. E na minha observação, aí sim, na minha observação, esse ator tem grande parte de responsabilidade porque ele emprestou a sua credibilidade para vender o engodo. Então essa é a questão que nós estamos discutindo agora no Judiciário, a responsabilidade das personalidades públicas, porque está pacificado que em sendo uma pessoa jurídica, ou seja, neste caso aí, né, uma determinada marca de leite, se associou a um time de futebol, que por acaso é o meu, e esse time não estruturou bem a venda de ingresso, consequentemente, além do time responder, e porque respondeu, a marca também, o fabricante do leite em pó, assumir as consequências, tendo que indenizar os consumidores que sofreram o desrespeito, a desconsideração, né, o distrato nas filas enormes, e muitos, aliás, nem conseguiram assistir a partida de futebol, muito embora houvesse adquirido as latas de leite. É isso aí. Então, todos os envolvidos na cadeia de colocação de produtos nos mercados são solidários. Inclusive, as personalidades públicas, as pessoas famosas, que emprestam suas credibilidades para determinados empreendimentos. Agora vamos fazer a brincadeira do dia. Juntar leite com o teu time não tem nada a ver. Oi? Leite com o seu time não tem nada a ver. Porque na verdade o meu time é um time de raça, na verdade precisa de bife, né? De bife. Valeu, Jorge Tardão. Um abraço para você. Até a próxima abraço. semana, um ótimo fim de semana. Terça-feira que vem, Jorge Tardão estará conosco, como faz sempre às terças e quintas, aqui na Defesa do Consumidor. Um abraço, companheiro, muito obrigado. Agora são 9h58 no Rio de Janeiro. Vamos voltar, né? Vamos lá, vamos sair aí com Altamiro Carrilho, o Del e o Bruno Rian. Vamos curtir essa trinca formidável.